E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarindo para aprofundamento curricular. Deixa eu ver aqui. Cultura em movimento, do componente curricular Cultura e seus sentidos, desenvolvimento 4. Então, essa é a nossa sexta aula desse componente. E hoje a gente vai terminar essa parte do desenvolvimento para ir para a sistematização a partir da aula que vem, ou seja, para ir mais para essa parte prática, né? Então, o que eu vou fazer agora, eu vou, em primeiro lugar, mostrar uns slides para vocês, que são das habilidades, que eu não vou ler para poupar o tempo, mas para mostrar que consta no nosso material que está disponível no repositório do Centro de Mídias, tá certo? Então, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com esse currículo paulista e com o eixo estruturante desse currículo, tá joia? Então, eu espero que vocês verifiquem lá essas habilidades, tá bom? E agora sim, vou mostrar para vocês qual que é o sentido da aula. Então, na aula passada, aprendemos um pouco sobre as diretrizes e normas técnicas que devemos conhecer e utilizar a fim de realizar a publicação de um trabalho de pesquisa, científico, acadêmico, etc., com a devida menção às fontes de pesquisa e à autoria de conceitos e teorias que fundamentam o nosso trabalho. Nesta aula, iremos continuar a aprender sobre esses procedimentos metodológicos e também sobre a integração com outro componente curricular intitulado Práticas Corporais de Lutas, Heranças Culturais. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, tá? Só vou me desculpar de antemão porque eu ainda estou com um pigarro, estou com um pouquinho de tosse, mas já estou me recuperando, tá certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, nessa aula, dar um encerramento, dar um desfecho para aquilo que eu falei sobre as normas técnicas, né? Então eu falei da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e falei que era importante a consulta a essas normas justamente para ter um rigor metodológico maior na hora da gente fazer as atividades. As atividades que, por sua vez, na escola elas vão poder ser apresentadas também não só na forma escrita, mas também oralmente, né? Então, é só um procedimento para assegurar que o estudante, que você, estudante, possa realizar uma pesquisa com verificação das fontes, com uma consulta sobre a bibliografia necessária para falar de um assunto que é tão difícil como esse, que é da cultura, né? Então, tem muitos aspectos. E um desses aspectos a gente vai ver hoje que deve interessar muitos estudantes, tá? Eu vou falar de algumas coisas que podem ser interessantes para vocês logo mais. Então agora eu vou passar aqui, esse slide é simples, tá? É só para falar da escrita do texto, né? A escrita do texto poderá ser realizada em grupos, sendo que cada integrante deve contribuir com a sua produção individual de forma distribuída em partes iguais. Uma outra proposta além do texto, que deve conter as referências bibliográficas e o destaque das autorias, das ideias contidas nele, os estudantes poderão também experimentar falar do assunto com base no texto, como se fossem se preparar para um seminário, palestra, simpósio, etc. Então, pessoal, eu vou ser breve aqui. A questão é a seguinte: tem a parte que é da coleta dos dados, tem a parte que é da escrita mesmo do texto. Então você vai escrever, você vai falar sobre cultura, e isso por si só já é uma atividade que pode ser avaliada, né, pelo professor. Porém, você também pode fazer mais do que isso, né? Você pode simplesmente fazer com que a sua apresentação ela seja oral também. Então você pode apresentar falando a sua aula, né, como eu estou fazendo aqui agora, né? E se for um assunto que interessa bastante a você, isso vai ser legal também, você aprender da forma que é escrevendo e também apresentando para as pessoas do modo como você entendeu o texto, né? Então, esse modo de se expressar oralmente, ele é legal também porque ele complementa, ele ajuda a parte escrita, né? Então, por exemplo, eu vou falar agora de um assunto que me interessa muito, então eu gosto de falar dele também, não só de escrever, mas de falar. E essas duas partes são importantes para o aprendizado, tá bom? É mais ou menos essa ideia, fica a cargo de vocês como que vocês vão fazer isso, se é no seminário, se é um simpósio, se é
uma palestra, enfim, se você ainda souber de uma outra forma, diga aqui pra gente na interação. Então é mais ou menos por aí, tá certo? Agora sim eu vou para a parte que é mais interessante da aula, tá bom? Que é essa daqui, ó. Vou passar o slide para vocês. Práticas culturais e lutas. A fim de integrar o trabalho realizado neste componente com o conhecimento proporcionado em outras aulas do aprofundamento Cultura em Movimento, poderemos estabelecer uma relação com o componente 2. É o componente que eu mencionei lá no começo da aula, que no caso aqui do Centro de Mídias está sendo dado pela professora Juliana, de Educação Física, tá? Que trata da herança cultural das lutas em diversas sociedades. Então vocês estão vendo aí duas imagens. Essas imagens têm dois lutadores de Muay Thai dentro de um ringue, né? E a outra imagem é uma praia com os capoeiristas. Então vocês estão vendo que são lutas que têm semelhanças e diferenças bem significativas, né? Então você está vendo que os lutadores eles estão usando as pernas, né? No caso da capoeira pode ser interpretado também como um jogo, né? Talvez lá o capoeirista ele não esteja chutando para acertar mesmo o oponente, mas no caso do Muay Thai ele está chutando para acertar, né? Então são coisas diferentes, a gente vai entender um pouquinho do sentido cultural que está por trás de cada luta, né? Então olha só como que é importante a gente saber mais sobre as lutas, na medida em que isso fala também sobre a nossa cultura, né? Então você pode pensar que a cultura ela é importante até para explicar aquilo que a gente gosta muito. Eu gosto muito de luta e sabendo um pouco mais de cultura, eu consigo me aprofundar mais nesse conhecimento sobre as lutas. Isso é muito legal. Então vou passar mais uma imagem aí para vocês, aliás, um slide para vocês. Lutas do mundo. Ao nos depararmos com este assunto, percebemos que diferentes povos e pessoas conferem sentidos distintos às práticas corporais das lutas. Alguns valorizam mais as artes marciais, outros os esportes de combate, outros ainda a defesa pessoal. Alguns possuem hierarquias, né? Algumas lutas, né? Alguns esportes possuem hierarquias, graduações e para isso utilizam uniformes, faixas, cumprimentos especiais. Outros são mais acessíveis, dispensam equipamentos e os praticantes não se curvam diante do outro. Então essa imagem aí, o que vocês estão vendo? Praticantes de provavelmente uma luta que é judô ou jiu-jitsu, né? Porque você vê pelo próprio kimono, que é um kimono mais grosso, né? Um kimono que serve para agarrar também. Você está vendo que as praticantes aí, elas estão com faixas que estão amarrando o seu kimono. Essas faixas aí, elas mostram a graduação dessas praticantes, né? Ou então, para efeito esportivo, só para diferenciar uma lutadora da outra também, pode ser isso, né? Mas de qualquer forma, em geral, nas artes marciais que tem essa origem no Japão, a gente vê muito as graduações que são, né, essas faixas que são por cor, que servem para situar o aluno, o aprendiz, o praticante num determinado nível, né? Se ele é iniciante, então falar aqui de uma luta que também é brasileira, que é o jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu mesmo é do Japão. E também tem as graduações do Japão, mas quando ele veio aqui para o Brasil, ele mudou de cara, né? E a gente sabe um pouco disso, até mesmo pela mídia. Então as graduações lá do jiu-jitsu são a faixa branca com 4 graus, né? Depois que você fica um tempo na faixa branca, você vai lá para a faixa azul, depois vai para a faixa roxa, depois para marrom, depois para preta. E daí, se você conseguir mais graduações na preta, você vai lá para a faixa coral. E é até parecido com o judô, que tem outras faixas também, né? Por exemplo, faixa laranja, verde, que tem lá no judô. Se vocês quiserem contribuir aqui com o que eu estou falando, vocês podem escrever aqui no chat, né? Que nós estamos falando. Vai ter um momento de interação também. Mas vocês estão vendo aí que essas faixas, elas são coisas importantes para a cultura do Japão, né? E eu não estou falando cultura oriental de propósito, porque o Oriente é muito grande, então no Kung Fu é diferente, o Kung Fu é diferente do Japão. O Japão tem a sua história, né? Sua história, suas tradições. O Japão, que é essa terra que no passado foi uma, né, feudal, basicamente, né? Então havia o shogunato, havia
os samurais, e havia essa questão da defesa dos territórios, desses mercenários que lutavam para expandir suas terras, e também o Japão imperialista, o Japão com diversos conflitos naquela península, né, com Okinawa, da onde surge o karatê. Então, né, o Japão não é uma coisa homogênea também, né? O Japão tem muitas diferenças, né? E em diferentes lugares nasceram diferentes lutas. O judô, o karatê são lutas diferentes que têm também uma característica em comum, que é esse sentido marcial também. Então, são artes marciais porque são artes de guerra. Elas serviam para o combate, né? E é interessante a gente pensar que esse combate, ele durante muito tempo na nossa história foi um combate corpo a corpo, né? No máximo armas de pequeno alcance, mas hoje, até vendo os conflitos que estão sendo televisionados na Ucrânia, nós vemos que nós temos armas que são de longo alcance, mísseis, né? Ou então menos metralhadoras, enfim. Numa guerra, o combate corpo a corpo agora já nem é tão comum, né? Então, perde até contemporaneamente esse sentido de arte marcial, embora quem está no exército, enfim, treine bastante as técnicas das lutas também, porque faz parte do treinamento, enfim, da preparação do militar e tudo mais. Mas só para diferenciar o seguinte, então tem essas artes marciais e tem também os esportes de combate, que são oriundos das artes marciais, mas que, de acordo com uma determinada literatura, os esportes de combate, eles eram as artes marciais praticadas nos momentos de paz. Então, porque não havia necessidade de exterminar o inimigo, mas ao mesmo tempo havia necessidade de manter em forma, de se manter preparado para uma guerra que poderia acontecer a qualquer momento, as pessoas praticam a arte marcial dentro de regras, né? Então daí já não é mais arte marcial, é um esporte de combate, porque tem regras. E tem ainda a defesa pessoal, que seria uma outra coisa, né? Seria o tipo de defesa que a gente usa para uma situação que a gente está na rua, reagir contra assaltos, contra esses perigos iminentes que existem, né, principalmente nos centros urbanos e tudo mais. Então, existe também a defesa pessoal. São coisas que podem ser até consideradas diferentes, mas a arte marcial, a regra não existe, né? Porque daí você está falando de guerra, né? Então, agora, existe uma conduta para você praticar uma arte marcial e existe também as regras dentro da arte marcial, que daí vira um esporte de combate. Então é por isso que essas artes marciais elas são colocadas no contexto das Olimpíadas, por exemplo, né? Então nós temos muitos atletas olímpicos que praticam lutas, né? Mas sempre é uma luta justa, uma luta que segue essas divisões de peso, né? Então, por exemplo, não há essas covardias, por exemplo, de alguém muito mais pesado que outro lutar na mesma categoria. E as pessoas estão preparadas igualmente, é isso que se pressupõe, né? E as graduações no mundo ocidental até servem para, como que eu posso dizer, colocar no mesmo nível, assim, os alunos, né? Um aluno faixa branca lutar com faixa preta é um pouco covardia, tá certo? Bom, eu tô falando aí para vocês verem que, existem muitos lugares diferentes, a luta mesmo tem diversos aspectos culturais, o da defesa pessoal, o da arte marcial, o do esporte. Então a luta não é uma coisa só, são várias coisas. Daí existem as lutas que são em pé, mais a parte em pé. Daí tem a luta que é mais agarrada, que é o jiu-jitsu, o judô e outras, né? A greco-romana. Então, e daí, pessoal, vou passar mais um slide para vocês, ó, formas de transmissão. Outro aspecto importante é como os praticantes das lutas transmitem suas tradições. Existem documentações, arquivos históricos que permitem saber sobre outras épocas, né? Então, mas existem lutas cujos movimentos são passados de pai para filho de acordo com uma tradição oral. Daí, pessoal, eu quero falar de um outro esporte que eu já vou até passar aqui o slide. Vocês estão vendo a imagem de uma mulher transgênero, ela pratica Muay Thai. Antes de eu ler esse slide, eu vou pedir para voltar aqui só para eu comentar o slide anterior, que é o seguinte, na Tailândia o Muay Thai tem muito esse aspecto de ser uma tradição herdada, né? Então geralmente são os pais que moldam os filhos
para lutar. Lá não tem academia, ou tem até, né? Hoje em dia tem os centros, né, de treinamento, ou os campos de treinamento em vários lugares lá da Tailândia, que são para onde vão as pessoas que vão competir, não só os tailandeses, mas também do mundo inteiro vão lá para treinar. Mas o que eu quero dizer assim, a realidade do Muay Thai na Tailândia é de pessoas que nascem pobres, né? Geralmente as pessoas que vão lutar nesses diversos estádios de Muay Thai que existem lá, elas são pessoas que são filhas de camponeses, de pessoas muito pobres e que querem dar uma condição melhor de vida para sua família. Então eles apostam nos filhos mesmo, para que eles, desde criança, eles comecem a treinar o Muay Thai e a competir e ganhar dinheiro com as apostas que são feitas lá nesses estádios, né? Então, os lutadores de Muay Thai é um meio de vida isso para eles. É diferente, então, de uma luta como o Jiu-Jitsu, né? Ou outra até. Tá aí a vida em jogo deles, né? Então não tem esse negócio de graduação, por exemplo. Aqui no Brasil, se você for treinar Muay Thai, tem até graduação, mas não é uma coisa que o pessoal lá da Tailândia usa. Então tá aí uma diferença cultural importante, né? Tipo, Jiu-Jitsu tem graduação, Muay Thai não tem graduação. Muay Thai não tem graduação lá na Tailândia. Aqui você vai ver graduação, mas assim, é meio estranho, né? Porque eles usam um Prajed, que é uma coisa que se coloca no braço, que serve como defesa contra os maus espíritos, que o lutador usa porque tem a religião budista lá na Tailândia. Olha só que interessante. Então eles são budistas e tudo que eles usam com o adereço não é só por uma questão do uniforme, da luta, nem nada. É uma proteção porque tem a crença daquele lugar e ninguém lá é graduado. Vocês vão lutar e daí a graduação, que seria as apostas que eles fazem, né? Então, por exemplo, tem os lutadores que valem 100 mil bahts, que é a moeda lá da Tailândia, que é o lutador que vale muito dinheiro. Por quê? Porque esse é um lutador que fez muitas lutas, que vai atrair muito público, né? Mas daí esse lutador ele é ranqueado, né? Ele é colocado num páreo com outro lutador do mesmo nível, da mesma categoria que ele. Então, é nesse sentido, mas não tem esse negócio da graduação. E olha só, então, né, gente? Eles vão lá e o uniforme é uma bermuda, né? Lógico, para você lutar, você precisa lutar com bandagem, com luva, né? Mas, enfim, tem as regras do esporte, só que essas regras todas, elas foram feitas também por causa da tradição do país e elas não são tão exigentes assim quanto essas coisas das lutas japonesas, né? Como o karatê, o judô e etc. E até o jiu-jitsu também. Agora sim eu vou mostrar o slide aqui, ó. Nong Tum e Nong Rose, né? Aí a foto da primeira, Nong Tum, a Nong Rose eu não consegui achar a foto. Por fim, não mesmo importante, existem lutas cujo sentido causa estranhamento. Como sabemos, existe certo tabu com relação aos praticantes de artes marciais de acordo com o gênero. O próprio Muay Thai, tal como é praticado no Ocidente, parece valorizar excessivamente a masculinidade. Contudo, na Tailândia, a origem do esporte onde o esporte possui sua origem, sabemos de casos de atletas transgêneros que competem em eventos da categoria masculino. Olha só que interessante, né? Então, lá na Tailândia, vocês vão ver, assim, lutadoras transgênero, né? Você vai ver uma mulher lutando contra um homem, algo que não acontece aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, né? E porque tem a ver com a cultura daquele país também, né? É um país que tem as suas peculiaridades quanto aos transgêneros, né? Então, é diferente aqui do Brasil também. E por causa da presença ser mais marcante naquela sociedade, assim, no sentido da luta, né, dessas atletas transgêneros, então acaba podendo chocar a gente que não conhece tanto essas lutas como eles na Tailândia, né? Então, pessoal, para vocês verem só como existe uma grande variedade cultural no mundo das lutas também. Talvez eu continue esse assunto nas próximas aulas. Eu vou ficando por aqui para fazer interação com vocês logo, tá bom? Então aí um grande abraço para vocês e até a próxima.